Irmãos queridos, graça e paz, na manhã deste dia do Senhor, com temor e tremor, nós concluiremos o 6º Salmo de romagem, ou o 6º degrau, que está aqui no Salmo de número 125, que diz assim: cântico de romagem, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Irmãos queridos, diante de nós está um salmo de encorajamento, um cântico de ascensão, de subida. Observe que não há uma nesga de emoção humana que não seja contemplada nestes salmos de romagem. Enquanto o peregrino descansa no Deus do pacto e se encoraja no Deus de promessas, ele ora e a sua oração o leva a contemplar o Deus Todo-Poderoso, o justo e clemente Deus. Deus, meus irmãos, leva os peregrinos à vigilância, a vigiar e a depor sua vida e sua queixa aos pés da cruz. Meus irmãos, quantos de nós não tinha aquele senso de que Deus não é justo, de que Deus não deveria fazer conosco o que Ele faz, que não merecíamos o que nos sobreveio, ou que Deus está por demorar em atuar no universo? Meus irmãos, o salmista diz: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Observe essa expressão do verso 5, o Senhor os levará. Deus, meus irmãos queridos, é um reto juiz. Deus levará juntamente com os malfeitores. Isto diz respeito ao juízo que Deus executará sobre a terra. Deus, igreja, é o juiz do peregrino. Deus vai tratar com todos os ímpios, com todos os malfeitores. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desanimes, não faça o mal, não pague o mal com o mal, ore e vigie a todo instante. Não seja um ímpio na maneira de tratar as pessoas. Ah, meus irmãos, por toda parte malfeitores, impiedade por todos os lados, mas há um Deus que nos firma, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos protege, um Deus que nos livra e nos livrará. Deus não nos isenta, irmãos e irmãs, mas concorre com as ações más dos perversos e prevalece. Deus concorre com o ímpio e prevalece. Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem de toda a igreja peregrina. Deus é um justo juiz. Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, diz que pode parecer demorado, mas ainda, meus irmãos, que pareça demorado, Ele fará justiça. Asaf, no Salmo 73, aponta para o Deus que é justo. Meus irmãos, vale a pena servir a Deus, vale a pena confiar em Deus, vale a pena depor a Deus o nosso sofrimento. Deus estabelecerá a paz e a justiça. Aguarde. Paulo diz em Romanos 14, verso de número 17, que esta terra será palco de alegria e de justiça no Espírito Santo de Deus. Medite, meu irmão, nas promessas de Deus. Pare de caçar bruxas. Leia a Escritura. Pare de caçar problemas. Leia a Bíblia para sermos como o Monte Sião. Meu irmão, minha irmã, precisamos estar cheios das Escrituras, cheios da seiva de Deus. Jesus,
ao terminar o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 7, verso 24 e 25, diz que os justos, aqueles que praticam a justiça, que aguardam silentemente em Deus e confiantes no Senhor, eles permanecem firmes, ainda que sejam atingidos pelos vendavais da vida. Rumine a palavra de Deus, faça da palavra de Deus a sua palavra, ore sem cessar, vigie, igreja, e não desanime. Dê a Deus a glória por meio de Jesus Cristo, que nos amou até o fim, mesmo indo ao madeiro, diz João capítulo 13, verso 1, que ele nos amou até o fim. E é por causa, meus irmãos, da sua resiliência que estamos aqui incólumes. O salmista diz: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Há uma outra palavra, meus irmãos, também aqui destacada: caminhos tortuosos. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, a Escritura divide a humanidade em dois grupos apenas, de justos e de injustos, os que desviam e Israel. Ai daqueles que preferem os atalhos. Esta expressão caminhos tortuosos, ela aparece no livro de Juízes, capítulo 5, verso de número 6. Caminhos tortuosos são os atalhos, e o salmista está dizendo: ai daqueles que preferem a iniquidade, a desonestidade e a perversidade. Estes apóstatas são vistos em todas as gerações, e o salmista os conhecia muito bem. Saul é um deles, Aitofel, o grande conselheiro de Absalão. Muitos naquele dia ouvirão de Cristo: apartai-vos de mim. Quanto aos que se desviam por atalhos ou para caminhos tortuosos, o Senhor os limpará desta terra. Meus irmãos queridos, haverá paz sobre Israel. Haverá, meus irmãos, alguém assentado no trono, Cristo apartando cabras de ovelhas, trigo do joio, enquanto o Egito gemia na terra. Meus irmãos, em Gósen nenhum cão rosnou, diz Moisés em Êxodo capítulo 11, verso de número 7, para que todos soubessem que Deus faz distinção entre egípcios e israelitas. Aquele que tem paz com Deus terá também paz de Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 fala da paz com Deus, e Filipenses 4, verso de número 7 fala da paz de Deus. O verso de número 1 do Salmo 125 inicia este cântico de romagem dizendo que Israel confia no Senhor. E este mesmo Israel que confia no Senhor, agora no verso de número 5, é também aquele que goza a paz com Deus e a paz de Deus. Temos aqui, meus irmãos, o pastor de Israel, Cristo Jesus, falando com as suas ovelhas peregrinas e alertando a igreja do Velho Testamento, a sua amada noiva, suas ovelhas, para que não se desviem das veredas da justiça. Salmo 139, versículos 23 e 24. Ah, meus irmãos queridos, o grande pastor de Israel está alertando-nos na manhã deste dia: quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Meus irmãos, todos os caminhos do pecado são tortuosos e nos levam para a morte. Provérbios 28, versículo 18, Provérbios 14, 12. Mas, meus irmãos, o caminho de todo peregrino é um só, é Cristo. E eu termino na manhã deste dia. Em contraste com os caminhos tortuosos, nós temos Cristo. Ele mesmo afirmou em João capítulo 14, verso de número 6, eu sou o caminho da verdade, eu sou o caminho da verdade e também da vida.
Consequentemente, Cristo é o caminho verdadeiro e vivo. Cristo, igreja, é o caminho para Deus, precisamente porque Ele é a verdade de Deus. Parafraseando de Carson em análise a João capítulo 14, ele diz assim: eu sou o caminho para Deus, eu não vim para iluminar um caminho, abrir uma trilha para que você possa simplesmente seguir meus passos. Continua, meu caminho não é simples estrada, meu caminho passa pela manjedoura, pelo Getsemane, pelo Gábata, pelo Gólgota. Meu caminho para Deus abarca a maior perda. Seu caminho para Deus não é meu caminho, mas eu mesmo, diz o Senhor Jesus Cristo. Qualquer outro caminho é um atoleiro, uma fraude ou um atalho. Eu estou só, eu sou o caminho para Deus, o caminho para Sião, eu sou o caminho, eu sou Sião. Diferente, meus irmãos, dos caminhos tortuosos dos ímpios, o caminho de Deus é de paz e termina em paz. Por isso o salmista termina com esta exclamação: paz sobre Israel. A paz do peregrino é uma pessoa, é Cristo. A paz da igreja é, em primeiro lugar, uma paz do alto. Ela descende de Deus, ela procede de Deus. Em segundo lugar, a paz da igreja é uma paz interna e que ninguém e nada pode roubá-la, subvertê-la ou adulterá-la. Em terceiro lugar, a paz da igreja é uma paz externa a nós, estrangeira a nós, é a paz de Cristo, coisa que não fabricamos, mas recebemos por graça. João 14, verso de número 27, não vou-la dou como o mundo tem vos dado. Em quarto lugar, a paz da igreja é uma paz coletiva e não só pessoal, é para a igreja e da igreja. E em quinto e último lugar, a paz da igreja é uma paz eterna, que começa aqui e perdura para sempre, pois o seu mantenedor é eterno. A paz de todo peregrino é Cristo, que é a paz, o príncipe da paz, que veio e evangelizou paz, que concedeu e concede paz, que deixou a paz e que estabelecerá a paz. A nossa vereda, meus irmãos, e o nosso caminho tem nome, é Cristo Jesus. A nossa paz tem nome, é Cristo Jesus. Confie nele, creia nele, sirva-o. Um abençoado dia do Senhor, peregrino, e paz sobre a IPT. Amém. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, viu, me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no céu.
seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu bem, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder